euforia pós-guerra, as pessoas, os generais, etc., acabou a guerra, quiseram aproveitar as oportunidades. E como o MPLA estava no poder, acabou por abocanhar uma grande maioria, ou pessoas ligadas ao MPLA acabaram por abocanhar uma grande maioria das oportunidades. Porque não se faz democracia sem dinheiro. Não se vive em democracia sem dinheiro. E também não se vive em democracia quando a distribuição da riqueza está mal feita. E que é algo que o MPLA reconheceu, que o slogan de 2012 até era MPLA a crescer mais e a distribuir melhor, que também, apesar das tentativas, pode não ter conseguido retificar essa má distribuição, mas também não é agora que está a conseguir. Então, eu acho que nós, juventude, que somos do MPLA, da oposição, não importa de onde, que reconhecemos algumas coisas que foram mal feitas. A única coisa que hoje, que há pessoas com fome hoje, podemos fazer para que o mais rapidamente possível essas pessoas saiam da fome e da pobreza, é exigir a reposição da normalidade das instituições, ou pelo menos a edificação do normal funcionamento das instituições. Façam-me entender. Do respeito pela separação de poderes. Desculpa, Marco Cohen de Coni, desculpa, tem razão. Temos que admitir, deu-se poder a burros. Não são todos burros, mas ao nível do setor privado, deu-se muita oportunidade a muitos burros. Eu concordo com o Marco de Coni. Também se deram oportunidades a pessoas capazes, e graças a Deus são os poucos bons empresários que nós temos. E que não podemos estar a dizer que todos os empresários são malandros, não podemos dizer que todos os empresários são maus. Porque há bons empresários. E os bancos sabem quem são os bons empresários, porque os bancos privados, sobretudo, não é o BPC, não. Os bancos privados, que têm acionistas privados que visam lucro, sabem quem foram os clientes que cresceram com esses bancos, começaram pequeno, foram pagando créditos, foram buscando mais crédito, cresceram. Porque nós temos muito empresário que não está na ribalta, que manda vir e faz girar contentores e contentores com toneladas e toneladas de mercadoria, vendem anualmente e ganham muito dinheiro, sim senhora. Então, o que é que nós, juventude, podemos fazer? Unir-nos, ganhar um pouquinho mais de coragem. Por exemplo, foi o que eu disse, quando a XE foi tirada inconstitucionalmente da Assembleia, eu falei, fiz áudio, expliquei, muitos deram uma razão, mas quem teve coragem de vir a público dizer, não, vamos fazer um abaixo-assinado para que o Tribunal Constitucional olhe para esse caso, não vamos dizer que ela tem razão ou não, mas vamos dizer como povo, queremos uma rápida solução deste tema e queremos que haja uma justiça independente. Ninguém falou. Por quê? Porque agora são outras pessoas que estão a dar as oportunidades, têm a caneta, a tinta na mão, e a maior parte das pessoas, sobretudo os fazedores de opinião, que têm um pouco de instrução, são oportunistas. Estão a ver como é que eles podem aproveitar, como é que eles podem... A gente encosta, batendo palmas para tudo, batendo palmas para tudo bem, dizendo que está tudo... E então, como é que nós podemos fazer tudo bem? E então, como é que nós podemos fazer? Exigir já que o Presidente da República respeite a separação de poderes, dê liberdade, autonomia aos juízes para tratarem do caso da CNE como deve ser, que foi feita uma impugnação, para deixarem os juízes terem independência para tratar o caso da XE e mais outros 6 ou 7 pedidos de impugnação que estão lá. Para deixar... Não, por que eu digo que isso vai ajudar a pobreza? Não, deixa-me acabar, cara. Por que eu digo, deixa-me acabar, o raciocínio é longo. Deixa-me acabar. Por que eu digo que isso vai tirar as pessoas da pobreza assim que acabar o poder? Porque Angola precisa de investimento. Angola, deixa-me acabar. Angola precisa de investimento. Se demorarem a aceitar uma conversa para todo mundo dar uma testa. Deixa-me acabar. Não, mas acho que aceitar quando a net cai, voltamos. Continuar a minha relação que ficaste aí 20 não, minutos. Não, ficas a dar palestra. Nunca vi um jornalista cuja pergunta é uma palestra. Ouvimos a tua pergunta. Não, agora minha pergunta. O que é que vai tirar o povo da fome? Eu fiz uma pergunta. O que é que vai tirar o povo da fome e da pobreza? Antes da rede cair, eu fiz uma pergunta. Então, eu fiz uma pergunta. Não deixa responder. Qual é a solução concreta para as populações? A solução concreta. As populações carenciadas. Neste momento não tem nada para fazer. Qual é a solução concreta? O que vamos fazer, José? Qual é? Diga-me, o que vamos fazer? Qual é a tua ideia? Deixa a entrevistada falar. A solução concreta é a atração imediata de investimento
privado, está tudo fechado, dizer. Isso está tudo fechado. Carlos, eu sou investidora. Quais são as condições que o governo angolano me dá para investir? Numa justiça que depende do executivo, que está sem manifestação do executivo. Dizer, nós estamos no estado de emergência. Mas estado de emergência, mesmo no estado de emergência. Quais condições de... para investir no estado de emergência? Estado de emergência, Carlos, há 19 casos de Covid, só para terminar. Temos 19 casos de Covid, 4 já estão recuperados, 2 morreram. Quantas pessoas sobram? Nós temos 19 meses, temos 12 pessoas em recuperação. E temos uma situação controlada. Há mais de 4 dias que não há nenhum caso. Nós temos que pensar o que vamos fazer quando acabar o Covid. Quando acabar o Covid, nós vamos ter que... Mas eu estou a falar agora. Deixa acabar. Minha questão. Não, deixa-me acabar. Agora não há nada a fazer. Senão as medidas paliativas que estão a ser tomadas. Deixa-me acabar. Como é que as pessoas... Como é que eu vou mandar as ajudas para o país? Como é que eu vou mandar para um país onde o Ministério da Unidade Nacional... Não, deixa-me acabar. Desculpa, tu tens que me deixar falar. Tu fizeste uma pergunta e não me deixas responder. Nosso tema. Carlos, assim não dá. Tu queres ter instituições fortes. A forma de nós combatermos a fome e a pobreza em Angola é garantirmos que Angola tem instituições fortes. Que o investidor, que o empresário, que são as pessoas que pagam os salários, somos nós que estamos a assegurar os salários das pessoas, possamos confiar no país para investirmos e que possamos tratar dos nossos contenciosos em tribunais que funcionam e que não são manipuladas pelo governo. Que não vem amanhã o ABC tirar o nosso terreno, onde íamos fazer um hotel e que a gente mete o caso em tribunal e o tribunal decide porque o Presidente da República quer, para quem, é primo, amigo ou familiar. Isso é depois do... Num país assim não há futuro, num país assim o povo não pode descansar. A minha pergunta está relacionada com o momento atual. Estou a perguntar. Mas eu respondi que no momento atual, no momento atual, o governo, quando revir este estado de emergência, no dia 25, quando for a Assembleia para promulgar ou dar, prorrogar, deve rever o diploma. Acabar com o abuso de poder que está a ser, suprimir a livre iniciativa econômica, isto é, neste momento, até o dia 25, está proibida, por lei, a livre iniciativa econômica. Eu não posso criar uma empresa online para prestar serviço e ser paga por online banking, porque na lei é o que está escrito. Então as clínicas privadas, os gestores das clínicas privadas vão trabalhar como? Se o Estado escreveu que durante o tempo que durar o Covid, está suprimida a livre iniciativa econômica, está suprimido o direito à propriedade privada. Eu vou fazer qualquer coisa num país onde o meu direito à propriedade privada está ameaçado. Claro que as pessoas pensam que isso é uma ditadura pior que Cuba, porque até Cuba já mudou a lei. Em Cuba já está permitida a propriedade privada e a livre iniciativa. Só na Coreia do Norte, acho que é o único país no mundo, que é assim como está aí esse diploma. Então Angola está a virar Coreia do Norte e eu vou confiar nesse governo. Qual é o artigo? Logo no início diz, estão suprimidos os seguintes direitos. Eu sei isso de cor mais ou menos. A linha A, o direito à inviolabilidade do domicílio. Um governo, um presidente da República que propõe ao Parlamento a supressão do direito à inviolabilidade do domicílio. Quer dizer, o sujeito já não pode dormir nu. A qualquer momento invade a minha casa porque a lei permite. Como é que é? Isso é uma outra conversa. Isto é uma outra conversa. Como é que eu vou confiar num governo assim? Como é que eu vou confiar num governo Isso é uma outra conversa. Como é que eu vou querer ajudar um governo que quer transformar um país democrático na Coreia do Norte? Porque esse diploma que está aí, qualquer embaixador americano, inglês, francês, português, que leia este diploma, põe as mãos à cabeça e diz: a senhora é o pior que o Hugo Chávez. E talvez o Presidente da República, porque um Presidente da República que propõe um diploma ao Parlamento, suponho que leu o diploma. E se não leu o diploma, o Presidente tem que exonerar imediatamente o assessor jurídico que escreveu isso. Porque isso atenta contra os pilares basilares do Estado Democrático de Direito, atenta contra os pilares basilares de uma economia de mercado. Angola é uma economia de mercado pela nossa Constituição. Como é que para prevenir o conflito, o governo vai propor que o cidadão seja proibido de ser empresário? Porque suprimir a livre iniciativa é proibido de ser empresário. Depois que o empresário ajuda o governo está-nos a tirar direitos. Um Estado não pode retirar ao cidadão direitos adquiridos. A nossa Constituição
proibido ser empresário. Depois que o empresário ajuda o governo está-nos a tirar direitos. Um Estado não pode retirar ao cidadão direitos adquiridos. A nossa Constituição Vocês estão a rir. não tem graça nenhuma. Cabo Snoop. Água. Vamos esperar o nosso convidado, quer dizer, a convidada sou eu, o nosso amigo Carlos Alberto. Mas uma coisa é certa, um Estado, para que nós possamos confiar no Estado, o Estado tem que nos transmitir confiança, segurança. O próprio cidadão está se a sentir inseguro, o cidadão está se a sentir e depois quer ajudar, ele quer ajudar, mas ele também tem medo de ajudar. E mais, tem gente que tem dinheiro. Uns que estão a chamar de marimbondo, ele também se tira da conta dele para ajudar. Vão lhe perguntar, foste buscar o dinheiro aonde? Chama a PGR também. Fica complicado. Vamos aguardar o Carlos Alberto. Olha, alguém está a perguntar, o Estado de Eduardo Santos transmitiu segurança? Olha, o Estado de Eduardo Santos transmitiu segurança, pelo menos no que tange a propriedade privada. Porque quando Eduardo Santos entrou no poder, Angola era um Estado de ditadura centralizada, economia centralizada, e o cidadão não tinha direito à propriedade privada. Os cidadãos não tinham. Isso que está escrito agora. Parece que estamos a votar o Partido Único. No tempo do Partido Único, que era assim a lei. Está proibida a propriedade privada. Está proibida a livre iniciativa. Zé Eduardo dos Santos fez a proposta da alteração em 89 ou 90 para a economia de mercado. A partir de 91, já com as eleições, os cidadãos passaram a ter direito à propriedade privada. Aqueles que moravam num terreno ou numa casa do Estado podiam ir à conservatória e tratar da escritura, adquirir aquele imóvel, e pagaram até naquela altura pouco. Alguns tinham ocupado terrenos gratuitamente, conseguiram legalizar. Por quê? Porque os cidadãos passaram a ter direito à propriedade privada. Aqueles que já estavam a residir em moradias nas cidades passaram a ter uma moradia própria. Por quê? Porque a lei passou... Porque estamos em estado de emergência, do nada mesmo. Meta aí uma cláusula que está suprimida o direito à propriedade privada. Mas a supressão do direito à propriedade privada vai curar o Covid de alguém. Vai prevenir o Covid de alguém. E a inviolabilidade do domicílio. O sujeito está com a sua esposa de cuecas na sala. Qualquer polícia pode entrar em sua casa, invadir a sua casa, alegando que está à procura de alguém que tem Covid. Mas se ele já está dentro de casa, ele está em isolamento social. Então põe a polícia na rua. Estás a fugir? Estás a fugir? Está a fugir, vamos lá recapitular. Estás a fugir da minha pergunta. Estamos a falar do Covid. Sim, quer dizer que tu disseste que não dás doações ao governo provincial de Luanda porque o governador chama-se Sérgio Guterres. Eu não disse isso. Eu disse que eu não confio nas instituições. Disse que não confio nas instituições porque todo angolano de Cabinda ao Cunene, Mar ao Leste, conhece pelo menos um administrador distrital comunal que assambarcou terrenos ao povo, que recebiam, ocupavam terrenos da população, que assambarcavam bens, etc. Infelizmente, nós não temos um bom registro de seriedade da maioria das administrações municipais, comunais, distritais e até provinciais. E todos os angolanos são testemunhas. Peço desculpa, porque há até casos que estão na Procuradoria-Geral, que foram enviados pelo governo do presidente. Tu não dás, pronto. Tu não dás e ninguém te pode obrigar. Agora, a questão... Mas eu quero ajudar o meu país.
E eu quero ajudar. Queres ajudar? Mas é o que eu E como é que eu perguntei? Estás com um discurso de ruptura. Mas com um discurso de ruptura. Para todos Estás com um discurso de ruptura. Tu estás a dizer enquanto o MPLA. Por isso é que eu estou a dizer que enquanto o MPLA não te pedir desculpas. Não, eu disse que para que todos nós, acabei de dizer. Tu nunca vais doar alguma coisa para as populações. Não, eu disse para que todos nós angolanos vamos ajudar Angola, para que todos nós vamos ajudar Angola, tem que haver instituições autónomas, separadas, porque o Presidente da República não pode mandar nos tribunais, o Presidente da República não pode mandar no Parlamento. E se é Presidente do partido, deve ser revista a lei dos partidos políticos para proibir presidentes da República de serem presidentes de partido político. Por quê? Porque, segundo a nossa Constituição, o partido político com mais assentos eleitos no Parlamento elege o cabeça de lista, portanto, o cabeça de lista do partido com mais votos no Parlamento é o Presidente da República. E também a Constituição e o Regimento da Assembleia diz que o Presidente da Assembleia Nacional é indicado pelo partido com mais votos no Parlamento. Quem indica dentro do MPLA o candidato a presidente da Assembleia Nacional é o presidente do partido. Então, o presidente da Assembleia Nacional, tecnicamente, é subordinado do presidente do partido que acumula com o presidente da República. O que significa que o poder legislativo, nesse momento, está subordinado ao poder executivo. Já no tempo de Eduardo Santos era assim. Por causa dessa subordinação, que é inconstitucional, que viola a Constituição, foi que conseguiram fazer aprovar também, por causa da não separação de poderes e não independência do legislativo, conseguiram fazer aprovar aquele acórdão doente de Ondo que proibiu os deputados de continuarem o que nós fazíamos e muito bem, as deputações a irem fiscalizar em loco obras do Executivo e departamentos do Estado, e simplesmente faz com que esta população esteja agora com essa fome toda, justamente por causa desta situação de cafrique que as instituições todas têm do one-man show. Quando temos Eduardo Santos havia reclamações, e bem. E com o tempo de João Lourenço continua a haver. E no tempo de João Lourenço está a ser pior, porque o José Eduardo Santos ainda ouvia mais o partido, tinha medo no sentido positivo, isto é, José Eduardo Santos tinha noção que era o partido que o segurava no poder, e quando o Bureau Político sentava, ele ouvia as críticas dos camaradas do Bureau Político e tinha-as em conta. O presidente João Lourenço vai lá, dá as ordens, bate o punho, e todo mundo porra-se de medo, desculpa a expressão, de dizer qualquer coisa, porque o mínimo que abre a boca vai logo para a PGR. Até o só abriu a boca para dizer que eu não falo mal de Eduardo Santos, correu logo o homem que está em geral do MPLA. E vive-se um clima de terror no MPLA, que só se vivia igual no tempo do presidente Neto, que acabou por haver 27 de maio outras coisas. Presidente Eduardo Santos... Nós da nossa geração... Mas ouvia o partido. Gisele, nós da nossa geração, como é que podemos agora alterar isto? Como é que podemos fazer com que... Fazendo pressão. Como é que nós podemos fazer? Fazendo pressão, nós temos que fazer nós devíamos fazer um abaixo-assinado. Como é que vamos fazer? Nós devíamos fazer um abaixo-assinado de um milhão de assinaturas. Sim, de um milhão de assinaturas para exigir a real separação do poder, para exigir ao Presidente da República, à Assembleia Nacional e aos tribunais que cada um faça o seu papel e que o Presidente da República pare de dar indícios que se imiscui na vida do Parlamento e na vida da Justiça. E o Presidente da República deve sentir a forma que nós temos de ajudar que menos angolanos passem fome, é essa, porque corrupção, em toda parte do mundo há corrupção. E luta-se contra a corrupção. Mas há uma coisa pior que a corrupção, que é o país estar refém de uma só pessoa. E depois, quem está à volta dessa pessoa e bajula e manipula, e que às vezes manipula essa pessoa, é que acaba por ter o poder. O presidente acaba por nem exercer o poder que tem, porque está a tomar decisões baseadas em disse que me disse dos bajuladores. Quem lá chega a mensagem primeiro, leva a mensagem primeiro com as nuances que entende, é que faz a cabeça do chefe. Olha, Xé Gatuna roubou o contrato da TPA, receberam 200 milhões, são bandidos, são malandros. O senhor sai daí, vai dar uma entrevista. Pois, houve irregularidades, houve isso. Por quê? Porque o presidente é um homem, ele não tem que ler todos os documentos. Mas, se o Parlamento tivesse independência real, se os tribunais tivessem independência real, a própria PGR tivesse independência real, eles iam lá, iam investigar, iam chegar a essa conclusão. E depois o tribunal ia dizer não,
esse processo, esse inquérito tem que fechar, porque a senhora, afinal de contas, esse contrato não tinha ilegalidade nenhuma e tal. E o Presidente da República ia receber as informações. Os deputados podiam indagar. Essa situação nós queremos saber. Abre CPI, chama aqui as pessoas. E o Presidente da República ia ter acesso a informações fidedignas, porque ia ligar o Parlamento TV. Ia ver deputados a falar verdades, apontarem-se o dedo na cara, como aponta em Portugal, França, na Inglaterra. O próprio Presidente teria o seu Quer dizer, para fechar este ponto, quer dizer que se todos nós pensarmos como a Tizé, é melhor ninguém doar absolutamente nada ao governo provincial de Luanda, porque as lutas de escola não há pessoa de confiança. Desculpa, não há nenhum angolano na legislatura de 2017 do presidente João Lourenço que tenha sido mais humilhado do que eu pelo MPLA. Não existe nenhum angolano na legislatura, começou em 2017, que tenha sido alvo de mais bullying por militantes do MPLA, que tenha sido mais perseguido nas bases do MPLA, que tenha sido mais injuriado por militantes do MPLA. Então, todos os angolanos não sou eu. Porque quando dizem perante os teus filhos que tu foste encontrada nua, drogada, dirigentes do MPLA, e o presidente do MPLA e os dirigentes do MPLA se veem isso tudo e, pelos vistos, batem palmas, porque ninguém fez nada. A OMA, eu sou membro do Comitê Nacional da OMA. Onde é que está a OMA? E agora querem que eu vá ajudar? Eu ajudo a população, consegue chegar até mim, através de pessoas que me são próximas, e que vão ajudar outra população. E que tenho falado com pessoas e que tenho estado a fazer o trabalho diretamente com o povo. Não vou ajudar quem me tirou os meus direitos humanos, quem cometeu violência hedionda contra a mulher, contra mim, que me denegriu perante os meus filhos. Se tu exiges que o MPLA tenha de pedir desculpas, se quiser. Olha, quando o João foi preso, foram fazer vigília. Alguém foi fazer vigília pela XZ dos Santos, que está a ser enxovalhada, que está a ser ameaçada? Alguém fez abaixo-assinado? Então pronto, agora vou ter com o Lote Beirão, vou pedir a ele. Quiser, se tu dizes que o MPLA tem de pedir desculpas para tu poderes doar... Não disse que o MPLA tem de pedir desculpas, eu disse que o MPLA tem que ser mais sério. Nós não vamos entregar dinheiro... Tu disseste isso, eu tenho de pedir desculpas. Eu não vou entregar dinheiro a um governo que apresenta uma legislação a fazer de Angola com a Coreia do Norte o estado de emergência. Vejam o documento, o diploma de estado de emergência de Portugal, onde já morreram 500 pessoas, ou 400 e tal pessoas, onde tem milhares de casos. Portugal não suprimiu o direito à propriedade privada. Portugal não suprimiu o direito da livre iniciativa. Então, quer dizer, isto é grave. Então, um governo que está-se a comportar como a Coreia do Norte, eu que sou empresária, estou a sentir a minha atividade. Estou a sentir a minha atividade ser posta em causa, porque num governo onde está proibida a livre iniciativa, não pode haver empresários, é crime. Hoje, no dia de hoje, em território angolano, é proibido, é crime ser empresário. Porque a lei que eles aprovaram aí, do estado de emergência, diz que está proibida a livre iniciativa. Então, como é que eu vou apoiar um governo assim? E se o povo não faz nada, para esse governo ir para a rua, para a rua não digo, para os eixos, voltar à normalidade, então o governo é reflexo o povo merece o governo que escolhe, que tem, que aceita e que bate palmas. Porque o povo quando quando tem fome não aceita. Se pudesses alterar as medidas de exceção do estado de emergência, quais são os pontos que tu mudarias? Olha, eu... Esta livre iniciativa, já disseste, né? A livre iniciativa. Tal como os áudios que eu fiz, e também tenho que reconhecer coisas positivas. Foi ouvida eu e outros cidadãos que apelamos, o governo aligerou, deu autorização, sim senhora, para as pessoas venderem e comprarem em momentos, horas limitadas, e isso foi muito positivo. O Ministério da Economia também ouviu os empresários e o clamor meu e de outras pessoas também, à sua medida e nas suas possibilidades, está também a criar algumas medidas para agilizar portanto, a atividade empresarial, mas depois, em contrapartida, vai o Presidente da República, manda para a Assembleia um diploma a suprimir a livre iniciativa e o direito à propriedade privada. Nós ficamos sem saber qual é a verdadeira intenção, porque não estamos a ver como é que o Covid vai ser curado assim. Então, o que é que eu propunha? Que se revisse a legislação, que se exortasse as pessoas a darem os apoios. Agora, desculpa, não tem que ser o governo. Isso não existe. As associações estão registadas no Ministério da Justiça para realizarem trabalho. As igrejas que estão registradas como Igreja Católica, Igreja Protestante, para não falar de outras, só falar das maiores, que estão no mundo todo, sempre fizeram solidariedade. Eu daria dinheiro à igreja. Eu iria ter com o decano da Igreja Católica para dar apoio.
Mas não dou ao governador de Luanda. Não dou. Tem governadores na Tens algum problema pessoal com ele? Tens algum problema pessoal com o Sérgio Luterrescova? Não dou a nenhum governador, não dou a nenhum membro desse executivo. O próprio presidente é que disse que está cheio de marimbondos, o próprio presidente da República é que foi para o parlamento português dizer que o MPLA está cheio de marimbondos. Agora como é que eu vou confiar nas pessoas? Como é que o cidadão vai confiar nas pessoas? Se o próprio presidente é que também não confia nas pessoas. Desculpa. Tens alguma prova que indica que o Sérgio Luterrescova não é... Não vamos personalizar as questões. Eu não falei específico. Eu dei o exemplo destes governadores e administradores. Não estou a falar das pessoas em questão. Estou a dizer que se no CUNEN foi desviado a comida e os bens para o povo, até o caso está na PGR, se em Luanda o deputado, como é que ele chama, Nelito Equico, vem a público dizer que o governador Ruscova mandou proibir a sua doação só depois do muito braço do ferro que não deixaram fazer o trabalho mal. Eu é que vou acreditar numa pessoa que não tem coração só por ser a UNITA vai lá trabalhar? Não pode! Não pode ser. E mesmo que as pessoas queiram doar para aparecer, mesmo que as pessoas queiram doar para aparecer, vou dizer uma coisa: se alguém resolver a minha situação no parlamento para aparecer, que apareça, eu quero que resolva o meu problema. A pessoa que tem fome, quer lá saber se a pessoa quer aparecer ou não quer aparecer, quer é comida. Eu quero lá saber se aparecer alguém a dizer que apareceu e que foi ele que tratou. Eu não quero saber, vou lhe dar beijinhos, vou lhe dar abraços, resolver o problema, eu quero que resolva um problema, ou preocupar quem aparece. A UNITA quer aparecer, deixa a UNITA aparecer. O TICLAB quer aparecer, deixa aparecer. O que está em causa não é política, é o povo. Só que é contra a lei, se quiser. Não, contra a lei que eles agora aprovaram. Contra a lei que sim, eles agora o artigo 44 diz que... E a mesma lei que o artigo 44. O artigo 44. Então, o país, é importante, aqui também. O governo tem capacidade. O governo tem capacidade para chegar a todo lado. Não, o próprio governo, para muita coisa, pede ajuda às igrejas. O próprio MPLA, para fazer campanha política e passar a palavra, fica a pedir ajuda às igrejas. Por que agora quer ser o único a fazer a distribuição? As igrejas não têm capacidade para distribuir. As associações que fazem tanto trabalho por aí não têm capacidade para distribuir. Claro que é, porque estão preocupados em estar a ofuscar o trabalho solidário de AIP. Porque só pensam em eleições, só pensam em ganhar eleições, no momento em que o povo está com fome. Desculpa, a verdade tem que ser dita. Gisele, neste caso, e mais uma vez, a nossa geração, nós que temos ideias diferentes, como é que nós podemos conciliar para ajudar o executivo? Fazer com que o executivo entenda que Angola não é Coreia do Norte. Que o executivo entenda que os ganhos da paz, como diria Luvualo de Carvalho, não são para nós atirarmos na lama com um diploma do Covid, nem que seja por 15 dias. Aqueles direitos adquiridos que nós alcançamos, nem por um dia nos podem retirar, porque morreu muita gente, muito sangue foi derramado pela livre iniciativa, pelo direito à propriedade privada, por esses alcances, por esses progressos. Como é que vem os deputados sentam porque agora está de emergência por 15 dias, agora a polícia entra na sua casa a qualquer hora, qualquer dia, do momento você está dormindo, está a fazer sexo com a sua mulher, entra a polícia porque você já não tem direito à inviolabilidade do seu domicílio. Nem pode mais fazer relações sexuais, porque não sabe quando é que pode entrar alguém na sua casa, está escrito na lei. Como é? Isso é uma lei que... Desculpe. Gisele, nós temos maneiras diferentes de pensar. E hoje, estou aqui a afirmar, o próprio MPLA também, no meu entender, está a violar a própria lei, uma vez que no estado de emergência, este decreto presidencial número 27/20 de 9 de abril diz que, no artigo 44, diz que são as administrações locais que devem fazer a entrega dos bens, né, das doações. O que acontece é que está a haver um aproveitamento político por parte de todos, incluindo o MPLA, e os outros partidos também querem seguir a mesma moda, não é? Aproveitarem-se das situações difíceis. Então, a lei proibiu, bem, a lei proibiu as pessoas de fazerem, mas o MPLA está a fazer. Então, o MPLA pode... O MPLA é todo, não é só o MPLA. Não é uma brincadeira. Não é só o MPLA, não é só o MPLA, a UNITA também. O MPLA
lá está a fazer o que a lei proíbe e depois a impedir os outros. Desculpa. A UNITA também. Já vimos. Pai que não me ouça, mas até o Savimbi, em tempo de guerra feroz, não proibia a população de apanhar os sacos de comida que o PAM e o governo atiravam de helicóptero. Até o Savimbi não impedia o povo de comer a comida que o MPLA soltava. Porque a fome da população é sagrada, não podemos estar a misturar comida e não sei quanto. Com politiquice. Quer aparecer, deixa aparecer. Qual é o problema? Não, mas aí está. Mas aí está a violação. Esta violação que, por exemplo, eu não concordo. Não concordo que nem o MPLA, para mim, não deve aparecer nem MPLA, nem UNITA, nem Casa C, nem PRS, nem FNLA, porque todos eles querem aparecer. Todos eles querem aparecer em função dos problemas do povo. E isto é desleal. Que apareçam, mas que eu não estou com o lá aparecer. Não, e portanto, agora a questão é, a grande questão é que tu estás a dizer categoricamente que tu não dás e já disseste que tens os teus motivos. Eu estou a dizer que quando eu tentei dar, as pessoas que foram lá dar a comida, levaram surra, não levaram surra, foram ameaçadas que eu vá surrar. Quando eu tentei dar, as pessoas foram ameaçadas, as pessoas foram expulsas e eu não confio no destino a ser dado pelas administrações as coisas, como muitos de nós. Desculpa, é um direito que eu tenho e não é porque o governo é do senhor A ou do senhor B, é pelos fatos. Quer dizer que quer dizer que até nós, da nossa geração, vamos defender rupturas. Quer dizer que não há pontos convergentes. A minha proposta é que haja pressão junto do executivo, junto do parlamento, junto do judicial, para que cada um faça o seu papel, para que nós, todos angolanos, voltemos a confiar um pouco mais, porque nós antes também não confiávamos totalmente, mas agora confiamos ainda menos no nosso país, para que quem quer investir, seja angolano ou estrangeiro, volte, porque assim, por exemplo, a Bélgica, um país como a Bélgica funcionou 6 meses sem governo. São países que estão preparados para governar. Eles andam em guerras políticas, ficam sem governo há anos. E o país funciona. Porque um investidor, por exemplo, antes de pôr dinheiro num país, seja ele desse país ou seja ele de fora, ele primeiro vai fazer pesquisa sobre aquele país, qual é a situação do país, de estabilidade política, a relação que há entre as elites do país. Quando os próprios angolanos não se entendem, e quer dizer, a todo momento podem ser anulados contratos válidos, porque vem um novo presidente, agora cancela tudo, não sei o quê, põe isso na cadeia, não sei quantos processos judiciais pouco claros, que começa a haver indícios que a justiça podia não ser independente. Um presidente do Tribunal Supremo que saiu e depois veio a público dizer que não saiu bem porque queria, mas saiu porque foi também pressionado, que saiu em relatórios internacionais sobre justiça e liberdades fundamentais. O investidor recua. E por que há fome? Por que há menos emprego? Porque há menos investimento. E os que ainda insistiram e teimaram em investir, mesmo sendo perseguidos ou com problemas, têm constrangimentos de toda sorte, como ameaças, outros problemas de divisas e tudo mais que nós sabemos. Então, nós temos que pressionar a que o governo, a justiça e o parlamento ofereçam a todos esta maior estabilidade, porque no tempo que Zé dos Santos estava, não podia dizer, ele pode ser isso, pode ser aquilo, mas o homem garante a estabilidade no país e na região, e muita gente não investia em Angola, tinham medo. Enquanto isso não acontece, muitos não investiam em Angola, porque tinham medo do que ia acontecer quando Zé dos Santos saísse, e tinham medo que tivesse acontecido esta confusão que está acontecendo. Enquanto isso não acontece, o que é que as pessoas vão comer? As pessoas que não têm nada para comer agora. Enquanto as pessoas não se levantarem, vão ter o governo que merecem. Eu não estou a incitar a desordem e desobediência civil, não. Mas, um abaixo-assinado por internet... Não quer dizer que o povo pode morrer porque tem o governo que merece. Olha, pergunta isso ao Dr. João Lourenço e as filhas dele. Porque lá no palácio tem ar-condicionado. A despensa do palácio é grande. Dá para viver 1 ano sem sair de casa.
Então, antes de ficarem a fazer essas legislações, devem pensar nos outros que vivem numa casa, numa chapa de zinco, que mal cabem duas pessoas lá deitadas. Antes de tudo, quem está no poder e as pessoas que estão em Angola, se eu fosse deputado e estivesse em Angola, a minha postura seria diferente. Se eu não tivesse marginalizado onde estou, a minha postura seria diferente. Porque quando deu-se aquele problema de faltar medicamentos, de ruptura do estoque de medicamentos, eu tirei do meu bolso, chamei, andei atrás de todo mundo do T-Club, tiramos do nosso bolso, e eu tirei a maior parte. Fui oferecer 7 contentores de soro, eu pessoalmente fui aos hospitais, Capalanga, Américo Boa Vida, levar para a maternidade, levar soro, levar medicamentos pagos do meu bolso. Porque a mim doía-me eu ser do MPLA, ver o MPLA, a deixar acabar os medicamentos, a deixar acabar o soro, o povo a morrer. Promovemos campanha de doação de sangue, tirei dinheiro do meu bolso, fui lá. Porque eu tenho coração. Quer dizer, sentes filha de quem és, não é? Sentes alguma preocupação por parte de José Eduardo dos Santos em tentar doar alguma coisa, fazer chegar alguma coisa às famílias carenciadas? Mas o Eduardo Santos nem pode abrir a boca, João Lourenço manda prender logo mais uma pessoa. O Eduardo Santos abriu a boca para dizer que não deixei os corpos e prenderam logo o Zeno. Então o Eduardo Santos faz bem em não falar nada. E nem aparecer, porque nós já temos conta que a sombra de Eduardo Santos aterroriza o Gelou. Então, mas sentes que há... Sentes pelo menos no ar, dizer, sentes no ar pelo menos no ar uma intenção do teu pai pretender ajudar as famílias carenciadas? Mas o meu pai ajuda as famílias carenciadas. Eduardo Santos é a pessoa mais discreta que existe em Angola. O meu pai sempre ajudou as pessoas. E o povo e as pessoas que são tocadas por essa ajuda sabem disso. Não é à toa, porque dizem, sou um ditador, ninguém fica no poder à força há 38 anos, é mentira. Agostinho Neto em 4 anos tiraram. Ninguém, ou morreu, ou não sei o quê, ninguém fica no poder à força há 38 anos. Um povo que não quer, tira-te. E se o povo ficar chateado com a fome que está a passar, vão tirar o MPLA. Então o MPLA deve, e isso que eu estou a dizer, não é para destruir o MPLA, é para ajudar o MPLA. Para dizer que a melhor forma do MPLA reverter este quadro é permitir que as instituições funcionem de modo que haja checks and balances. Checks and balances significa pessoas para fiscalizar e verificar se está tudo bem e fazerem o alerta a nível público, porque o Parlamento, quando está no ar em direto, e os deputados são livres para falar à vontade, é muita coisa denunciada. E o presidente também sente-se pressionado, sabe que se fizer qualquer coisa errada, será denunciado. Ele tem mais cuidado. E ao mesmo tempo, quando houve denúncias sobre certas situações, age melhor. Quando o tribunal tem independência, o investidor está mais confortável em pôr dinheiro. Quando, em vez de perseguição, há negociação. Por exemplo, Isabel dos Santos escreveu 1, 2 vezes para João Lourenço a pedir que haja uma negociação para a resolução da situação, das alegadas dívidas que o governo diz que tem, que ela diz que são 75 milhões, o governo está a dizer que é 1 bilhão e 100, mas até o momento não tornou público de onde é que chegou a conta de 1 bilhão e 100 que ninguém viu. Que até agora só apresentou os 75 milhões. Fala-se que estão em causa assinaturas de pagamentos depois de ser exonerado, mas, tanto quanto eu sei, da minha experiência de ter estado no Estado, enquanto não toma posse o novo titular do lugar, aquele que lá está vai ter que fazer o trabalho corrente, a gestão corrente, e pagar dívidas passadas. A gestão corrente, ela não assinou nenhum novo contrato, pois se exonerada, ela pagou contratos passados, se a gestão corrente tinha dinheiro em caixa, tinha pagamentos para fazer, fez. Para deixar a casa arrumada antes de ir embora. Onde está o roubo? O roubo é se provar. Ela pagou contratos passados, vocês estão correndo. Tinha dinheiro em caixa, tinha pagamentos para fazer, fez. Para deixar a casa arrumada antes de ir embora. Onde está o roubo? O roubo é se provar. Tinha dinheiro em caixa, tinha pagamento.
O essencial foi dito. Eu acho que àquela hora também tínhamos falado um bocado da nossa geração. Imagem versus competência. Isso, agora, eu é que te vou fazer uma pergunta de entrevista. O que tens a dizer da nossa geração no que tange imagem versus competência? As pessoas talvez valorizem mais a imagem de grandes executivos, grandes fatos, não sei o quê, versus competência. Na área do jornalismo e da política, e não só. Sotaque versus capacidade cognitiva, capacidade intelectual. E calma versus inteligência. Temperamento versus inteligência. Imagem. Boa imagem é uma imagem versus competência. Sotaque versus capacidade. Sotaque e eloquência versus capacidade intelectual. Vamos ouvir o professor. Não, é assim, há um mito segundo o qual a capacidade, o domínio da língua tem a ver com o sotaque. Isso não tem nada a ver. Ok? O sotaque que nós temos depende muito da nossa língua materna, depende muito do local onde nós vivemos, depende muito do sítio onde mais frequentamos, porque o ser humano, através do ouvido, vai ouvindo vários sons e pode depois adaptar-se aos sons que não são propriamente característicos da sua língua veicular. E, portanto, a questão do sotaque é uma coisa. Agora, a questão das regras básicas da língua, a questão do domínio das regras gramaticais, aí é um outro problema. Não é? Então, nós temos de falar com base em regras gramaticais. Não é? Geralmente, nós temos de usar o sujeito, verbo, objeto, e quando fazemos de forma contrária, temos de saber explicar muito bem, senão as pessoas não nos compreendem. Não é? Temos de falar com alguma lógica, com códigos muito bem estruturados, isso com base nas regras gramaticais que nós estudamos. Agora, a XZ pode falar rápido, e estar a falar bem. Eu posso falar de uma forma mais calma e também estar a falar bem, ou vice-versa. O conteúdo dos nossos políticos, nossos empresários. Não, o que conta é isso. Geralmente nós queremos fazer colagens. Tem bom conteúdo ou nem por isso? Falar bem é o quê? Falar bem é o conteúdo. Com um sotaque bonito, tem uma grande retórica, uma grande eloquência, muito vocabulário. Isto normalmente está associado também à inteligência, à capacidade intelectual, ou são coisas diferentes? Bom, não podemos dizer que não esteja associado à capacidade intelectual. Porque a capacidade de retórica, a capacidade de oralidade, também tem a ver com a nossa capacidade cognitiva. A linguagem parte do nosso cérebro. A língua é só um meio que nós usamos para nos comunicarmos. Estamos a falar em português, podíamos estar a falar em inglês, ou em francês, ou em árabe, ok? Isto é a língua. Os códigos, nós neste momento estamos a usar a língua portuguesa. Mas a linguagem, a maneira como eu raciocino para organizar as minhas ideias, para poder falar, isto é a linguagem. E a capacidade de apresentar resultados, porque aí muitos ministros falam grandes linguajários, muitos políticos também falam muito. Depois, às vezes, deputado está aí e fala grandes portugueses. Quando é colocado num cargo em que ele tem que apresentar resultados, falha. Olha, Gisele, aí está, o que estou a dizer. As pessoas podem ter capacidade de uma boa retórica. Né? As pessoas podem ter capacidade de ter um bom vocabulário, de ter bons argumentos teóricos,
Mas esses argumentos teóricos não significam necessariamente argumentos práticos. É preciso adequar... Aquela imagem toda, aquele fato, a pasta de fumar, as senhoras agora estão na moda... Louboutin, o fato executivo, todas querem imitar o look da Michelle Obama e tal, e um português muito tal. Isso versus, às vezes, alguém que vai vestido com uma roupa não tão... que não brilhe tanto, que talvez não tenha um português. Isso é uma desvantagem. Não ter uma imagem que reflita uma ideia de um alto executivo e não ter um sotaque mais, entre aspas, de um português mais, entre aspas, assimilado, como chamavam no tempo colonial, é uma desvantagem? É uma vantagem? Como é que isso se vê? Eu acho que é uma desvantagem. É uma desvantagem. Qual dos dois é uma desvantagem? Qual dos dois é uma desvantagem? É uma desvantagem quando nós não nos apresentamos bem. É uma desvantagem quando nós não falamos bem. Porque é assim, dizer, tu podes ter toda a capacidade do mundo, toda. Se tu te apresentares mal, as pessoas te vão julgar. Isto em qualquer parte do mundo. Este bolo está aqui que eu estou a comer. Então o homem do Facebook, como é que chama ele? O homem do Facebook só anda de fato treino. O Mark Zuckerberg, sim. Este bolo, dizer, para eu comer, eu primeiro como a comida com os olhos. Se eu olhar para este bolo e me parecer que alguma coisa não está bem, eu a partida, sem provar, não vou comer. O que eu estou a querer dizer? Nós humanos avaliamos primeiro aquilo que os nossos olhos veem. Isso é natural. Isto é natural. Não vamos conseguir mudar isso. Por isso é que muitos conseguiram ascender por ir para os programas de televisão, de fato e gravata, mandar aí umas bocas do cliente. Isto é natural. Agora, é preciso que nós avaliemos o livro para além da capa. Aí é outra conversa. É preciso avaliar o livro para além da capa. É preciso que nós... Agora, não podes dizer que, e aliás eu sou uma das pessoas que escrevi sobre isso, não podes dizer que eu devo aceitar uma ministra da Educação que atropele o português da forma como a senhora Elias, a senhora, como é que ela chama? Tuanvange. Qual é o primeiro nome dela? Não me lembro. A ex-ministra da Educação. Anabela Tuanvange, acho que é isso. Elias Tuanvange, pronto. Quer dizer, nada contra a senhora. Dizem que ela tem PhD, dizem que até é formada em Ciências da Educação, mas, por amor de Deus, quer dizer, há mínimos de razoabilidade, está a ver? Sim, mas aqui é da Educação. Mas se essa mesma ministra, em vez de ser ministra da Educação, fosse ministra da Mulher e Família e Promoção da Mulher, já não fazia diferença. Sim, já não fazia tanto. Exatamente. Aí está, quer dizer, tem que haver alguma autoridade moral, está a ver? Agora, nós temos de deixar de facto, aí sim eu concordo contigo, de fazer colagens, né? Temos de deixar de fazer colagens. As pessoas, e atenção, quando nós falamos sobre as gralhas da ministra da Educação, não foi em relação a sotaque, não, foi em relação à má construção de frases, que é diferente. Tu, Chizé, até podes falar com sotaque do norte ou do sul, mas se construires bem as tuas frases, as pessoas vão compreender bem. Mas, por exemplo, uma pessoa do norte que fala, por exemplo, a língua local, que fala fiote, ele não vai construir as frases da mesma maneira do que alguém que nasceu numa família em que a língua materna é o português, ou que falou português desde bebê em casa, porque a língua dele materna está ali. Ele é como se fosse quase que, entre aspas, um francês que vai para Angola e aprende português, é a mesma coisa. Não, temos um caso. Depois vai para Luanda e vai trabalhar para a televisão. Ele tem que aprender o português. Isto é assim, eu não interpreto do mesmo jeito. Nós temos um caso prático que é o do governador do UIS, o senhor do UIS, que esteve na educação. O camarada Paulo Pombolo. Não. Eu estou a dizer o... Não, mas queria lhe fazer essa pergunta. O ex-ministro Paulo Pombolo é competente? Eu não sei, não posso dizer. Ele foi governador do Zaire.
Não, mas eu não posso avaliar se ele é competente para aquilo que ele... Não, por aquilo que viu dos cargos que teve, é competente? Não, eu não sei, eu não consigo fazer assim uma análise em relação a isso. Tu fizeste uma pergunta em relação à língua. Não, tu fizeste uma pergunta em relação à língua. Eu estou a explicar aquilo que é algo que eu percebo. E o Dr. Pinda Simão? O Pinda Simão. O Dr. Pinda Simão, vê-se que ele é mucongo, vê-se que ele é do norte, ok? Pelo sotaque. Mas ele fala bem. O falar bem é o quê? Ele tem o sotaque. Ele tem o sotaque do norte. Mas ele constrói bem o seu pensamento. Quer dizer, aquilo que ele diz, as pessoas compreendem sem hesitar. Isto é que é falar fluentemente. Agora, quando tu constróis mal as frases, usas verbos que não devias usar, aí já não. Quer dizer, há mínimos de razoabilidade. E a imagem assim, não pode ter. E a imagem versus a competência. Esses administradores que a gente vê bonitos a entrar nas empresas, por entrar no conselho de administração, das empresas públicas e tal, todos enfatiutados e tal. Mas as empresas todas falidas. Então, como ficamos? Está-se a investir muito na vaidade, na imagem, e menos... Mas tu estás a fazer essa pergunta se o João Lourenço está a investir muito na imagem do que na competência? Não estou a falar de João Lourenço, estou a falar em geral. Não, em geral, tudo é relativo. Eu não tenho condições para poder responder assim a perguntas gerais. Eu gosto de responder a perguntas. No executivo atual, primou-se pela competência ou em relação a quê? Ali estrelas mais relacionadas com o mediatismo, exposição mediática, etc. Ou, de facto, primou-se pela competência? Bom, no executivo atual temos pessoas que, na verdade... Nomeados, DJ que foi nomeado, o que é que tu tem a dizer? No executivo atual, na verdade, há poucas pessoas novas, não é? Quase tudo veio do governo do teu pai, não é? E a competência? No fundo, o José Eduardo também falava bem. Eu até gostava dos discursos do teu pai, sim. O teu pai a ler... Mas com teu pai, por exemplo, o teu pai a ler, o teu pai a ler, por exemplo, eu gostava de o ouvir agora. Fez bom trabalho. Agora fez bom trabalho. Fez. Aí já não fez um tão bom trabalho. Vamos falar do trabalho de José Eduardo dos Santos comparativo ao trabalho de José Kabila no Congo Democrático. Não, isto. Mas a maior parte dos países que estão à volta de Angola, vamos comparar. Não, vamos chegar longe. Vamos voltar ao tema. Vamos fazer mais. Vamos comparar o nível de vida que os negros sul-africanos vivem em Soweto. Vamos comparar o nível de vida dos negros sul-africanos que vivem em Soweto com a média dos luandeses. Quer dizer, vamos fechar o nosso debate. E a África Sul é o país mais rico da África. Quer dizer, vamos fechar o nosso debate. Vamos fechar. Com conselhos úteis para... Angola não é Congo. Angola não é Congo, graças a Eduardo Santos. Podem dizer tudo. Todo angolano que viaja em serviço para países africanos, quando vai para hotéis, que fica a ver algumas almofadas todas sujas, com óleo e cabelos aí, não sei o que tem. Meu Deus, Angola é um grande país. É mentira. Não vale a pena. Acha que a maior parte dos países da África subsaariana tem candando, tem Bela Shopping, tem Hotel HCTA, tem colégios, tem a Clínica Girassol, tem hospitais, mesmo os hospitais que Angola construiu, que foram inaugurados na sua maioria em 2012, nós construímos muitos hospitais no nosso país. Foram construídas muitas escolas. Se nós compararmos Angola do tempo do Partido Único dos anos 80 com a Angola de hoje, em termos de hospitais e mesmo de médicos, hoje em dia o governo dá-se o luxo de dispensar médicos que estão aí sem serem chamados, com o Covid aí a dar. Os cubanos muito agradecemos a Deus e a público que são muito bem-vindos. Não estão a ser coadjuvados pelos angolanos que já se formaram, então aí a reclamar que não estão a ser chamados. Como deves calcular... Temos médicos a mais. Como deves calcular, esse espaço não é muito para propaganda política, né? Esse espaço é mais para nós fazermos reflexões. É mais para nós fazermos reflexões concretas em relação à Covid. Em relação à Covid-19. Em relação à Covid-19. Em relação à Covid-19. Em relação à Covid-19,
Em relação à Covid-19, em relação à Covid-19, está a legalizar todos em relação os à Covid-19 que têm formação em relação à Covid-19, é importante dizer aqui, em relação à Covid-19, é importante dizer aqui que todos nós estamos sujeitos a discriminações, todos nós somos mal interpretados quando damos opinião, quando damos opiniões. Todos nós estamos sujeitos a discriminações, todos nós somos mal interpretados quando damos opinião, quando damos opiniões.